Agora são 3 horas 45 minutos, 46, já virando o relógio. Nós começamos o programa falando sobre a Covid-19, né, que agora teremos a volta de um hospital de campanha aqui na cidade de Campinas. Uma pesquisa completa do Sindhosp, né, que é o sindicato dos hospitais, clínicas e laboratórios do estado de São Paulo, revelou um aumento nos atendimentos de pacientes com suspeita de Covid-19, mas a maioria não evoluiu para internação. Os números estaduais são parecidos aqui com de Campinas, né, que metade dos atendimentos de síndrome respiratória são para Covid-19, 5% de aumento nas internações de crianças, também tivemos aí 33% de aumento de pacientes internados com Covid-19, mas ainda um número pequeno perto de outras cidades aqui da região, e nós vamos conversar agora com o presidente do Sindhosp, aqui no estúdio CBN, o doutor Francisco Balestrin. Muito obrigado pela presença, uma boa tarde para o senhor, obrigado por nos atender nesse momento aqui no estúdio CBN, doutor. Obrigado, Marco, estou à disposição de vocês. Doutor Francisco, nesse momento a gente vê que a maior preocupação é mesmo com essa nova subvariante, né, que não tem muito como escapar, a não ser com as medidas de prevenção, porque a gente está falando de hospitais particulares, né? No SUS a gente deve ter números parecidos, mas nos hospitais particulares a procura ficou muito maior, e não é só pela sazonalidade, né? Até porque o período mais frio, que tem mais doenças respiratórias, já passou. Você tem razão. Bem, nós fazemos essas pesquisas já há mais de 2 anos. Então, a gente tem um acompanhamento daquilo que vem acontecendo, e a gente tinha observado, como você bem colocou, que alguns hospitais privados estavam referindo assim, um aumento muito grande de internação, tanto nas internações de terapia intensiva, quanto nas internações eletivas, nos leitos normais, né? Então, nós fizemos essa pesquisa, a pesquisa é uma pesquisa relativamente grande, são 90 hospitais no estado de São Paulo como um todo, né, entre capital e interior. Temos até um recorte aí de Campinas, praticamente 10% dessa amostra é de Campinas. E o que a gente percebe é que, sim, de fato, a gente tem um aumento do número de casos esses que são referidos principalmente ao serviço de pronto-socorro e aos serviços de ambulatório, mas que, assim, assimetricamente, embora esse aumento de casos, né, de atendimento nos últimos 15 dias tenha se dado em torno de 80% acima do que vem a ser exatamente a média do estado de São Paulo, nos hospitais privados, aquilo que tem a ver com internação, você não tem essa mesma estrutura, né, porque o número de internações aí na região de Campinas aumentou em torno de 33%, enquanto que no estado de São Paulo em torno de 25%. Se você me perguntar, eu diria para você que este aumento de internações ele não se deve necessariamente ao aumento de casos de Covid. Claro, existe uma correlação, porque aqueles pacientes que estão sendo internados são aqueles principalmente que têm idades mais antigas, né, pessoas mais idosas, e principalmente aquelas pessoas que têm algum outro tipo de comorbidade, problemas vasculares, problemas cardíacos, problemas neurológicos, endocrinologicos, que de alguma forma já cria uma deficiência do ponto de vista de resistência orgânica, e com a Covid acaba de alguma forma criando condições, vamos dizer assim, favoráveis para o internamento, mas desfavoráveis do ponto de vista da pessoa. Então, isso é algo que a gente realmente tem observado. E hoje, por coincidência, doutor Francisco, primeiro chegaram os números do Sindhosp, né? Depois chegaram números municipais aqui da Secretaria de Saúde de Campinas. Eu acho que vai muito ao encontro disso que o senhor acabou de falar, que a maioria das pessoas que está sendo internada, né, a maioria está sendo internada, é de pessoas que não estão com o ciclo vacinal completo, principalmente, né, que mesmo com essa... A gente já viu a Omicron antes extremamente transmissível, e essa subvariante também parece ser. Se a pessoa estiver com
com a vacinação em dia, ela pode dar entrada, né, pode ir ao hospital com alguns sintomas, mas geralmente não fica internada. É uma ligação bem parecida também o que fez, né, o que informou a prefeitura, o que essa pesquisa do Sindhosp mostra? Eu acredito que existe sim uma validação de uma coisa e de outra, né? Na realidade, quando nós também fazemos as perguntas, percebemos, só que isso não é 100% da forma como você me informou, que também existe um número grande de pessoas que não terminaram o seu ciclo vacinal, que são pelo menos 4 vacinas, né? E porque, no fundo, a gente também precisa entender que esta vacina atual que todos nós tomamos, ou deveríamos ter tomado, ela não é a vacina indicada exatamente para essa subvariante que você citou aí, que é a subvariante da Omicron, que é a chamada BQ1, que dá a gripe B1, né? Porque, na realidade, só ontem é que a Anvisa acabou liberando, eu acho que você já deve ter informado isso para os seus ouvintes, né? Que é só ontem a Anvisa liberou essas vacinas bivalentes, Sim, que também pegam todas essas subvariantes e que no resto do mundo já estava sendo utilizada já há um certo tempo, o que é muito auspicioso, mas você tem toda a razão. Quer dizer, o fato de que nós estejamos, de alguma forma, vacinados, mesmo com esta da Omicron, né, que é a última que a gente tomou diretamente, ela, embora não impeça, muitas vezes, a contaminação, ela, quando acontece, ela acontece de uma forma mais amena, de uma forma mais mitigada, principalmente porque a ação desta subvariante, ela não acontece como, por exemplo, a Omicron fazia, que pegava os pulmões, né? Ela pega principalmente a região da orofaringe, então simula, né, uma gripe, uma dor de garganta, essas coisas todas, mas raramente ela atinge o pulmão. Pode atingir, claro, né? Mas, de um modo geral, ela, embora tenha também uma transmissibilidade alta, não tão grande quanto a Covid, embora a gente ainda não saiba como é que ela vai se comportar daqui para frente, ela, por enquanto, está com esse comportamento, que não é um comportamento tão agressivo como nós tivemos, por exemplo, em janeiro desse ano. para a gente encerrar, doutor Francisco, a maior preocupação, né? A gente está falando com o sindicato dos hospitais, clínicas, laboratórios. A procura por atendimento está alta, mas a de internações, o número de internações nem tanto. A estrutura dos hospitais preocupa o sindicato? Eu pergunto isso porque aqui em Campinas, por exemplo, a gente vai voltar a ter um hospital de campanha. Como que o sindicato vê essa situação do espaço dos hospitais para esses pacientes? Olha, atualmente a gente não tem refletido essa preocupação, sinceramente, porque no fundo, todos nós, as instituições, aprendemos como manejar esse trabalho com leitos, né? Embora a gente também tenha aumentado o número de pacientes com todas aquelas morbidades que, de alguma forma, durante o período áureo, vamos assim dizer, né, da doença, a gente tivesse deixado esses pacientes de lado e eles agora retornaram, nós aprendemos também, de alguma forma, a trabalhar a estrutura desses leitos e a montagem de leitos urgentes, a montagem de alas de internação, de leitos de UTI, e as tecnologias, os equipamentos, e essa prática, ela foi, diria para você, um dos ganhos que a gente teve durante esse período. Não saberia dizer por que, especificamente, Campinas está pensando em fazer essa opção, mas com certeza pode ser que seja uma opção específica das instituições públicas, não sei, mas provavelmente é alguma coisa específica daí. Sob o ponto de vista daquilo que a gente observa no estado de São Paulo, inclusive nos grandes hospitais aqui de São Paulo, a gente, na própria setor público aqui de São Paulo, na Secretaria do Estado, na Secretaria Municipal, a gente ainda não notou movimentações no sentido de retorno dos chamados hospitais de campanha. No caso aqui vai ser um atendimento exclusivo para a Covid-19 em uma UPA, né? Não vai precisar fazer a estrutura de hospital de campanha como aconteceu antes, né? Mas vai destacar uma UPA especificamente para isso. É o que está acontecendo no momento, doutor Francisco. Isso pode ser uma boa ideia, porque na realidade, se você conseguir concentrar todo o atendimento de pacientes numa região, em algumas regiões, isso facilita você colocar tecnologias, recursos humanos e estrutura exatamente em função disso, e você consegue dar um fluxo maior, né, e mais rápido para esse atendimento. Pode ser uma boa ideia.
Quero agradecer o presidente do Sindhosp, o hospital, né, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Francisco Balestrin, falando sobre os números, né, da Covid-19 de procura e de internações no estado de São Paulo, também na região de Campinas houve um recorte. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor Francisco, uma boa tarde. Boa tarde a todos vocês, eu estou à disposição sempre que necessário. Muito obrigado. Agradecemos. Agora 3 horas.